Você que está online com a gente, seja muito bem-vindo, Alírio, que Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Não apenas assista uma transmissão, mas deixe que seja um culto ao Senhor. Que o Senhor fale com você, eu não tenho a mínima noção da sua necessidade, mas que Ele alcance o seu coração e que você deixe sua casa ser realmente um lugar, uma terra fértil para que a semente do Evangelho pegue você. Amém? Vocês amam a Bíblia? Vocês amam a palavra de Deus? Então vamos ouvi-la, a palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler 10 versos, do 1 ao 10. 1 Samuel 10. Diz assim a palavra: Então Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. E encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, e você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá, Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você. E com eles você profetizará. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Vamos orar? Senhor Jesus, nós só precisamos de uma palavra. Uma palavra nós nos levantamos. Uma palavra o meu coração entende. Uma palavra tua e a minha alma descansa. A minha alma deleita. E eu sei que tanto os que estão aqui presentes quanto os que estão online precisam da tua voz. Não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. No meio das guerras que estamos enfrentando, no meio das incertezas, eu te imploro, fala conosco, Senhor. Abraça-nos como nunca antes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele fala de uma atmosfera de mudança. E mudanças, por mais rápidas que nós tentemos fazer, mudanças não são fáceis. Esse texto, Israel está mudando. Você lembra que o povo hebreu
ficou 400 anos escravo no Egito. Deus envia Moisés, as 10 pragas são liberadas, e agora os hebreus saem do Egito e passam 40 anos vagando no deserto, como se fosse um processo de purificação. Eles tinham muito Egito dentro deles para entrar na terra prometida. E eles vagam no deserto. Eles foram literalmente no Egito desmoralizados. Eles foram desfigurados. Então Deus agora precisa dar uma nova identidade para eles. E no deserto, andando os 40 anos, Deus levanta Moisés, e do deserto vem os 10 mandamentos, Deus estabelece o tabernáculo, de volta ao culto, e eles voltam a reaprender como criança. Eles voltam a reaprender o que é reverência, o que é ofertar, o que é orar, o que é respeitar a presença de Deus, coisa que no Egito não era possível. Nesses 40 anos andando no deserto, eles crescem, eles se desenvolvem, e eles começam a querer ser como as outras nações. Eles entram na terra prometida, e agora inicia-se a época dos juízes. Eles querem homens. Quem eram juízes? Eram pessoas levantadas por Deus do meio do povo, como se fossem magistrados, líderes, e esses juízes eram o porta-voz de Deus com o povo. Débora foi uma juíza, Sansão foi um juiz, Jefté foi um juiz, houveram juízes em Israel. Mas agora chega um tempo onde o povo de Deus começa a olhar para os outros reinos, e eles observam que existe uma monarquia, que todos os países, a maioria deles, tem um monarca, tem um rei. Enquanto eles estavam na época dos juízes, quem era o rei principal era Deus. O juiz falava com o rei e vinham as ordens. Agora não, agora eles querem literalmente um rei, um monarca. E Deus aceita o pedido. Deus aceita. Eles querem então alguém que seja um porta-voz, um rei. Eles querem uma realeza, e Deus aceita. E nessa época, quem é levantado é Saul. Esse texto está falando do chamado de Saul. Você está comigo aí? E Saul recebe uma unção para ser rei. Só que o momento é muito difícil. Por que eles querem rei? Só porque eles acham bonito um homem com uma coroa na cabeça? Não, eles querem um rei, porque tudo está uma bagunça. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, você vai entender por que eles queriam um rei. Coloca para mim. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Imagine uma sociedade onde cada um faz o que lhe parece certo. Hoje, com leis, hoje, com regras, a nossa sociedade já é uma bagunça. Imagine numa época que você não tem lei, você não tem, os 10 mandamentos não contemplam todas as necessidades, e cada um faz aquilo que quer. Havia um caos. Eles querem um rei porque há um caos. Não existe norma, não existe forma, e cada um vê a vida por uma perspectiva. Aquilo que é verdade para você, para o outro não é. É só você ir em reunião de condomínio que você vai perceber o que eu estou falando aqui agora. É impressionante como numa reunião de condomínio as pessoas conseguem olhar para a mesma coisa e terem opiniões completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Aquilo que é um absurdo para você é normal para o outro. O ser humano é assim. E havia um caos muito parecido com a nossa geração de hoje. Sem dúvida, há um caos. Então existem homens confusos, homens doentes, pessoas completamente arruinadas, pedindo um rei. Escute o que eu vou te dizer aqui. O caos sempre vai rondar a vida da humanidade.
O caos sempre vai rondar. Pode ter governo de direita, pode ter governo de esquerda, pode ter um evangélico sentado na cadeira de presidente desse Brasil, pode ter um parlamento inteiro evangélico. O caos sempre vai rondar a humanidade. Agora escute, o caos nunca vai ter o poder de parar o reino de Deus. O caos nunca. O meu problema não é com o caos. O meu problema é entender se o reino de Deus está perto de mim. O meu problema não é saber o caos. Há um caos, há um problema. Cada um está fazendo o que quer. Então nós estamos falando de casamentos que estão se destruindo, famílias que estão se destruindo. Mas escreva aonde você estiver no online, vocês vão dizer aqui bem alto: o caos nunca vai parar o reino. Você que está online, digite isso no chat: o caos nunca vai parar o reino. Não vai parar o reino, porque o reino de Deus sempre vai prevalecer diante do caos. Eu sei que a gente se preocupa e nós temos que ser cidadãos que votam bem. Precisamos olhar em épocas de eleição, escolher bem nossos candidatos. Mas durma tranquilo, porque se o seu candidato não ganhar, se você votar bem e o seu candidato não ganhar, durma com uma certeza: o caos nunca vai parar o reino de Deus. O reino de Deus é imparável. Por milhares de anos, nem covas, nem exército, nem leão, nem coliseu, nem exércitos, nem trapaças, nem ameaças, nem pragas, nem perseguições, nem carros, nem pandemia, nem Hitler, ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor. Tentaram destruir de todas as formas, tentaram jogar no caldeirão de óleo quente, tentaram pregar de cabeça para baixo, tentaram negar. A ciência falou: eu vou provar isso, eu vou provar aquilo. Ninguém nunca conseguiu provar nada, e a palavra de Deus continua intacta, absoluta e poderosa. E eu quero dizer para você que está aqui dizendo: pastor, eu estou vivendo um caos da minha vida. O caos nunca vai parar o fluir da glória de Deus. O caos nunca vai parar o que Deus tem para fazer na sua vida. O caos nunca vai parar. Não se preocupe com o caos. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda eu te dizer: não se preocupe com o caos. Vocês estão olhando coisas absurdas, mas o caos nunca vai parar o reino de Deus. Nunca. Há um caos, cada um fazendo o que quer, e eles estão clamando por um rei. E agora vem Samuel. Eu fico me perguntando se não é por isso que Deus fez Ana ser estéril. Não foi por isso que Deus segurou a madre de Ana por mais tempo, para Samuel nascer exatamente no tempo certo. E agora vem o profeta Samuel com óleo, um vaso de óleo, porque sempre vai existir um derramar de óleo no meio do caos. Sempre vai derramar uma unção no meio do caos. Você pode estar quebrado, você pode estar falido, você pode estar numa bagunça, você pode estar de cabeça para baixo. Mas se você entender o que é o reino de Deus, escute, porque eu já passei por isso e eu sei que você vai passar também. Sempre haverá um derramar de óleo no meio do caos. Não importa o estado que você esteja. Israel estava em crise. Israel estava cada um fazendo o que queria. Não havia lei, não havia norma, não havia organização, não havia governo, não havia polícia, não havia nada. Mas agora vem Samuel com óleo na mão e ungindo o novo rei de Israel. Há uma bagunça lá fora, mas sempre haverá um fluir de óleo. Você pode estar perdido, você pode estar arrependido, você pode ter perdido o seu emprego, você pode ter perdido o seu casamento, você pode ter perdido a sua saúde, você pode ter perdido a sua moradia, você pode ter voltado a morar com seus pais, você pode estar totalmente endividado, mas nada vai poder impedir o fluir do óleo. Lá vem Samuel com um jarro de óleo. Sabe por quê? Os homens estão se matando entre eles, mas Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Meu Deus do céu, Deus sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. O óleo sempre vai fluir, o óleo sempre vai marcar. Preste atenção. Há um caos, há uma bagunça, há uma gritaria. Todo mundo acha que sabe o que tem que fazer. Deus não mandou uma bola de fogo, Deus não mandou um vendaval, Deus não mandou um anjo com uma tenaz na mão, Deus não mandou um carro com cavalos de ouro, Deus não mandou um profeta. A revolução de Israel começou com um jarro de óleo. A mudança que trouxe ordem e decência a um país
que estava se destruindo, onde cada um fazia o que queria, começou com óleo. Deus começa a lidar com o caos com o óleo. É o óleo, é a unção, é a unção, é o óleo. Você tem que entender isso. Quando Deus está prestes a mudar algo, Ele sempre vai usar o óleo. Se você está prestes a querer viver uma mudança na sua empresa, se você está prestes a querer uma mudança na sua vida profissional, se você está prestes a viver uma mudança no seu ministério, você tem que entender que quando a época de mudança chegar, Deus sempre vai responder às mudanças que Ele aprova com óleo. Então, ao invés de você querer correr atrás de sinais e prodígios, ao invés de você querer fazer um monte de curso, eu quero que você entenda que se o óleo não estiver fluindo, não é a hora de mudar. Mas se Deus validar as mudanças que Deus deseja, sempre serão marcadas pelo óleo. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero declarar que há óleo fluindo aqui hoje. Há pessoas ensaiando para ter mudanças. Há pessoas ensaiando por um tempo novo. Pastor, eu estou atrás de uma estação nova na minha vida. Eu estou atrás de um tempo novo. Eu estou numa fase de indefinição. Eu estou numa fase de pisar em ovos. Eu estou numa fase que parece que eu fui e não fui. E parece que eu sou uma nova pessoa, mas eu ainda não sou. Eu quero declarar um fluir de Deus aqui hoje. Deus vai pegar você de um jeito que nunca pegou. Deus vai marcar, você vai passar a ter certeza que Deus está com você. Põe a mão no teu coração. Toda dúvida que ainda corrói você, toda dúvida que ainda deixa você em cima do muro, sirva a Deus ou não sirvo, me entrego ou não me entrego, mergulho de cabeça ou não mergulho, Deus vai selar essa mudança na tua vida com óleo hoje. Hoje Ele vai marcar você, e Ele não vai marcar você com água, porque a água, a secura da vida vai apagar. Deus vai marcar você com óleo. Ele vai manchar você, Ele vai manchar a tua roupa, Ele vai manchar você. O mundo, Israel está em crise. Israel está em crise, bagunça, um inferno, roubo, ninguém manda em ninguém. E o óleo, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está falando aqui: não tenha medo das mudanças. Eu estou gerando uma fase de mudança. Não tenha medo das mudanças. Eu estou provocando mudanças no meio do caos, e esse caos está aí. Mas do lado do caos tem um óleo fluindo. Do lado da bagunça tem um óleo fluindo. Aonde você estiver, digite aí no chat: deixe fluir, deixe fluir. Aonde você estiver, no meio do caos, deixe fluir. Meu irmão, você vai começar a falar em línguas em dias sombrios. Você vai começar a sentir o fogo do Espírito Santo no meio de uma desordem, no meio do caos. No meio do caos é um matando o outro, é um destruindo o outro, e do outro lado tem Samuel jogando óleo na cabeça de Saul. De um lado tem homens se destruindo, de um lado tem pessoas se matando, de outro lado tem pessoas trazendo ídolos errados, e do outro lado tem Deus derramando óleo. É só você mudar uma perspectiva. Se machucaram você, deixa o óleo fluir. Se doeu, deixa o óleo fluir. Se você sofreu, deixa o óleo fluir. Se injustiçaram você, deixa o óleo fluir. Se estão te perseguindo, deixa o óleo fluir. Se quebraram você, deixa o óleo fluir. Se está com raiva, deixa o óleo fluir. Se você está chateado, deixa o óleo fluir. Se você está sozinho, deixa o óleo fluir. Porque não pode haver mudança até que o óleo seja derramado. Alguns querem mudar com amizade, alguns querem mudar com coleguismo, alguns querem mudar com comportamentos novos. Mas toda mudança que Deus estabelece, o selo da mudança é o óleo da unção. Não tem rei sem óleo, e não tem mudança sem óleo. Se você parar de querer fazer aliança com gente errada, se você querer parar de puxar o saco de todo mundo, se você parar de fazer associações e começar a dobrar o joelho, tem coisas que você não pode, tem corações que você não é capaz de mudar, tem lutas que são desnecessárias. Você está cada dia mais cansado, e as bênçãos estão vazando pelas mãos, porque você não está sabendo manter as bênçãos que Deus te deu. Quer manter a sua posição? Óleo, óleo, porque o óleo protege sua mente, o óleo protege o seu coração. Levanta a mão para cá. Você precisa de óleo. Você não precisa de dinheiro, você precisa de óleo. Você não precisa de apoio humano, você precisa de óleo. É o óleo que vai estabelecer tua casa, é o óleo que vai estabelecer sua família, é o óleo que vai estabelecer sua vida, é o óleo que vai trazer avivamento. É o óleo,
É o óleo que vai trazer movimento, é o óleo. É o óleo. É o movimento do Espírito. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito se movimentava. E de repente houve vida. Quando Maria, ainda virgem, era noiva de José, o Espírito se movimentou no ventre de Maria. E de repente o Cristo estava no ventre de Maria. De repente Jesus diz: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Era um monte de gente covarde, medrosa, mas de repente o Espírito se movimentou no dia de Pentecoste. E aqueles homens que tinham medo de tudo começaram a não ter medo de morrer. Quer me matar, mata, só não me tira de Jesus. É o óleo que flui na vida de Saul e traz. Deus não está se movendo por entretenimento. Deus não está se movendo porque quer trazer climinha. Deus não está se movendo para nos animar para uma semana. Deus não está se movendo porque você chegou aqui triste. Deus está se movendo porque Ele quer mudar a sua vida para sempre. Deus está se movendo porque Ele quer trazer uma estação definitiva para você. Chega de quebra-galho, chega de puxadinho, chega de fingir que é o que não é, chega de uma alegria de falastrão, chega de uma paz que nem você mesmo acredita, chega de uma mudança que você mesmo sabe que é tudo da boca para fora. Você está segurando tua vida nas mãos, mas daqui a pouco você cansa, e o diabo está dizendo: quando ele cansar ele vai voltar a ser tudo que ele já foi um dia. E Jesus está falando: eu não vim aqui para te dar um culto maravilhoso, eu não vim aqui para você comer uma pipoca depois do lounge, eu vim aqui para te dar uma vida onde nunca mais você vai voltar a ser quem você era. Deus está se movendo nesse dia para que o óleo escorra sobre você, porque o caos não vai parar o seu chamado. O caos, o diabo disse: eu tenho feito algo terrível, mas como você vai viver algo diferente sem o óleo? Não tem como. Óleo, fala comigo: óleo, óleo. Fecha os olhos, diga: óleo. Eu preciso do óleo. O problema é que nós sempre queremos que Deus mude algo sem mudar a gente. Mas Deus não vai te dar um ano novo até você ser novo. A mudança que você tanto quer começa em você. Entenda, ser ungido é um negócio estranho, porque quando eu vou ungir um pastor hoje, eu faço ele ficar de joelho e eu derramo óleo na cabeça dele. O máximo que faz é encharcar o topete do pastor, a franja de óleo. Mas naquela época não eram algumas gotas derramadas. Literalmente o sacerdote, o profeta, ele pegava um jarro de óleo, um jarro grande de óleo, de pelo menos uns 15 litros. E ele fazia o rei deitar no chão ou sentar no chão, e ele virava todo aquele jarro sobre o rei. Então não era só a cabeça, mas ele tinha todo o rosto, a roupa, todo o seu corpo era lambuzado de um óleo. Eles despejavam o frasco inteiro, manchava as vestes, estragava. Você que é mulher aí, o homem que lava roupa, sabe o estrago de óleo em roupa, para tirar, para lavar. Mas a ideia era exatamente esse, que a roupa banhada no óleo, ela realmente fizesse um estrago. Não era para ser bonito, não era para ser elegante, não era para ser chique, era para lambuzar. Porque a unção de Deus não é para ser mantida em segredo. A unção de Deus não é para ser mantida em segredo. Era para quem visse ele falasse: meu Deus, ele está lambuzado de óleo, esse acabou de ser ungido, esse aí acabou de ser ungido. Então era para molhar mesmo. E quando terminava a unção, quem olhava para ele, via ele gotejando óleo, ia dizer: realmente esse aí é o futuro rei de Israel, porque ele, olha a unção, ó, tá pingando óleo. Esse é o problema, nós queremos uma gota de óleo, e logo quando Deus nos põe óleo, nós queremos passar sabão e dizerem que ninguém olhe para mim. Mas a unção de Deus não dá para ser colocada debaixo da cama. Tem muita gente aqui querendo uma vida nova com vergonha do Espírito Santo. Tem muita gente aqui querendo um avivamento, mas tem vergonha de bater no peito e dizer: Senhor, me lambuza de
de óleo, porque eu não posso esconder a unção que o Senhor derramou na minha vida. Eu quero dizer que não dá para conciliar a tua vida perfeitinha aí fora e esconder o óleo que você vem buscar aqui à noite. Não dá para ser um contador abençoado sem pingar óleo. Não dá para ser um esportista abençoado sem pingar óleo. Não dá para ser um advogado abençoado sem pingar óleo. Samuel não joga uma gota. Samuel manda Saul ficar de joelho, e é o óleo da cabeça aos pés, e quem olhar vai dizer: a roupa está manchada, a calça está manchada, a cara está lambuzada, mas uma coisa eu sei: você é ungido, você é ungido, você acabou de ser ungido. E eu não quero que digam que eu sou chique, eu quero que digam que eu sou ungido. Eu não quero que digam que eu sou inteligente, eu quero que digam que eu sou ungido. Eu não quero que digam que eu sou bonito, eu quero que digam que eu sou ungido. Eu não quero que digam que o meu carro é bom, eu quero que digam que eu sou ungido. Eu não quero que falem da minha casa, eu quero que olhem para mim e digam: você é ungido, porque está pingando óleo, está pingando óleo. Levanta a mão para cá, Deus vai te ungir. Deus vai te ungir de um jeito que você ainda não viu. Deus vai te ungir de um jeito que você ainda não ouviu. Deus vai te ungir. Não dá para manter a unção em segredo. A unção vai atrapalhar teus planos. Você estava pronto para ir para uma festa, agora não dá mais porque a roupa está cheia de óleo. Tem lugares que você não vai mais porque a roupa está cheia de óleo. Tem lugares que você não tem como entrar mais porque a roupa está cheia de óleo. Deus vai lambuzar tanto você que os seus pensamentos vão começar a mudar. Deus vai lambuzar tanto você que você vai começar a ver a vida por um outro ângulo. A sua rotina vai ser mudada, a sua personalidade vai ser mudada. Lugares que te aceitavam porque a sua roupa estava na estica, roupa de linho, passadinha, não tinha um vinco, nada, bonitinho. Agora você está pingando óleo. Tem casas que não aceitam gente pingando óleo. Tem pessoas que têm nojo de pegar na mão de alguém que está lambuzado de óleo. E eu quero dizer que Deus vai fazer uma limpa na tua vida, porque todo lugar que não aceitar o teu óleo é lugar que você não vai entrar. Todo lugar que não aceitar o óleo é lugar que você não vai pôr o pé. Eu não quero só uma gota, eu quero tudo. Tudo. Deus não vai mudar seu ano até mudar você. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau.